Bom, pessoal, bem-vindos então aí ao nosso primeiro capítulo, né, da disciplina de Química Analítica Qualitativa. Então nós estamos aqui para realizar alguns protocolos iniciais e para mostrar para vocês qual que é o ambiente que a gente vai trabalhar, com o qual a gente vai trabalhar, né, durante todo o percorrer dessa disciplina aqui, todo o semestre da disciplina. Então vejam que a Química Analítica, como eu já tinha comentado antes, o conceito, a essência de química analítica é a descoberta, né, a determinação, a análise e, eventualmente, mais para frente, a quantificação de analitos em uma determinada amostra. Eu acho que essa é a essência, a parte pura da química analítica, e aí, obviamente, que ela se divide em química analítica qualitativa e química analítica quantitativa, pelo menos nesse primeiro momento, e nós estamos trabalhando nessa disciplina os aspectos da química analítica qualitativa, né? Numa sequência de análise de amostras, essa é a primeira abordagem que nós temos com relação à determinação e separação, né? Determinação e separação de espécies analíticas de interesse. Nós não vamos trabalhar com espécies moleculares, né? Nós estamos trabalhando, ou vamos trabalhar nessa disciplina sempre com espécies iônicas, que são os cátions de interesse dentro da química analítica qualitativa. Tá? Então nós vamos passar aí no decorrer do semestre, nós vamos passar por 5 grupos, os protocolos, a marcha analítica desenvolvida para os 5 grupos de cátions, né? Esses 5 grupos já são muito bem estabelecidos e estão disponíveis lá no livro Química Analítica Qualitativa do Vogel, aquele famoso livro amarelinho que eu já comentei e peço para que vocês tenham acesso aí, porque é um livro de referência para a disciplina. Tá? Então, a ideia de vocês estarem aqui nesse ambiente, né, de nós estarmos gravando aqui no ambiente de laboratório, é para que vocês possam, de fato, reconhecer a vidraria, reconhecer os reagentes e a instrumentação utilizada, né? Qual que é o protocolo para se trabalhar num laboratório de química analítica. Então, frisando, né, ou dando ênfase novamente aos aspectos de segurança, vocês estão vendo que a aula está sempre sendo gravada com um jaleco, né? Então todo mundo que estiver trabalhando ou que for trabalhar num laboratório, essencial, o jaleco é um equipamento de proteção individual indispensável dentro do laboratório, tá? Outro ponto importante é o óculos de segurança. Então, sempre utilize óculos de segurança, independente se você estiver realizando um experimento simples ou um experimento mais complexo. Independente da situação, seus olhos são sempre um órgão muito sensível e você deve obrigatoriamente protegê-lo, tá? De respingos, de um aquecimento mais forte ou de alguma liberação de gases. Isso é importante que você sempre, então, para isso, né, é importante que você sempre trabalhe num ambiente controlado, num ambiente limpo, tá? Então, vocês vão perceber, e aí pelas imagens da bancada, vocês vão perceber que aqui nós temos uma série de materiais aqui em cima da bancada. Esse não é o melhor protocolo, né? As boas práticas de laboratório mencionam que você sempre deve trabalhar numa bancada limpa, organizada e somente com o material que for necessário para o experimento. Então, por que a bancada está assim, né? Porque qual que é o motivo da nossa bancada estar cheia de materiais aqui em cima? O primeiro motivo é o seguinte: eu quero mostrar para vocês mais ou menos os materiais que nós vamos utilizar e depois que eu organizar a bancada, aí sim a gente vai começar a trabalhar alguns experimentos, tá? O capítulo de hoje, capítulo 0, né, o capítulo inicial da disciplina, nós não vamos realizar experimentos já de separação e identificação de grupo, porque a ideia de hoje é nós trabalharmos muitas das técnicas que vocês vão utilizar ou vocês vão ver durante o semestre para a correta realização do protocolo ou dos protocolos para separação e identificação de cátions. Então, é importante que vocês conheçam, na verdade, como que funciona um protocolo, né? Quais são as técnicas utilizadas, como que eu separo um precipitado, como que eu faço uma centrifugação, qual que é o arranjo adequado para um aquecimento e, o mais importante de tudo isso, como eu devo trabalhar na bancada de laboratório. Né? Então, antes de começar a realizar experimentos, é adequado que a gente, é indicado que a gente organize a bancada de uma forma
tal que você consiga realizar todos os protocolos sem a chance ou sem o risco elevado de cometer algum deslize e causar algum acidente sério em laboratório. Tá? Então nós temos vários detalhes aqui em cima da bancada, é uma bancada clássica, vocês já viram, é uma bancada simples de laboratório, né? Nessa bancada nós temos vários materiais e aí nós vamos trabalhar, depois de organizar a bancada, nós vamos trabalhar com as técnicas de análise semimicro. Né? Então, como nós não estamos trabalhando com macroanálise, nem com micro e nanoanálise, nós estamos na faixa da semi-micro, da mesoanálise, né? Nós vamos lidar sempre com quantidades muito pequenas de amostra. Então, percebam que o meio reacional para os experimentos em química analítica qualitativa não são meios reacionais em grandes volumes ou em grandes quantidades de material. Nós vamos trabalhar sempre com quantidades pequenas o suficiente para serem realizadas dentro de um tubo de ensaio. Tá? Então o nosso meio reacional vai sempre estar localizado dentro de um tubo de ensaio. É isso que a gente precisa, essa é a quantidade mínima e o suficiente para que nós tenhamos uma reação química que possa ser observada e possa ser analisada a olho nu, né? Esse é o padrão da química analítica qualitativa clássica. Realizar um protocolo em que a observação a olho nu seja pela mudança de cor de um produto, né? Um produto de uma reação química, ou a formação de um precipitado, ou a formação de um precipitado com uma cor característica, ou a liberação de gases, né, característicos também, possam permitir ao químico analítico identificar e tomar dados para dizer se o resultado daquela determinada análise foi um resultado positivo ou foi um resultado negativo para a presença de uma determinada espécie na amostra. Tá? Então, eu vou passar aqui para a explicação da bancada, para que a gente possa depois trabalhar com as técnicas de separação, as técnicas de semi-microanálise, tá? Então, agora a gente vai observar aqui, né, nessa câmera apontada para a bancada, que nós temos várias coisas em cima dela, né? Então, vejam que nós temos 3 beckers, esses beckers são de 250 ml, são beckers grandes, tá? Já vou explicar para que serve. Nós temos aqui espátulas metálicas, tá? Nós temos aqui uma caixinha de fósforo, nós temos uma caneta marca vidro, tá? Essa caneta também é fundamental durante as aulas de química analítica qualitativa, para que você registre o que você tem em cada tubo de ensaio, o que você tem nos beckers e não se perca no meio do protocolo. Nós temos aqui uma estante com vários tubos de ensaio limpinhos, todos muito bem cuidados, isso daqui é fundamental. Lembrem que todos os experimentos vão ser realizados em tubos de ensaio. Então, uma estante com um número considerado de tubos de ensaio é importante para que você realize os seus experimentos. Tá? Nós temos também algumas pinças de madeira, essas pinças de madeira vão auxiliar a manipulação de tubos, tá? Sejam eles aquecidos ou não. Nós temos aqui uma piceta com água deionizada, tá? Nós temos aqui um suporte, né, com uma manta, na verdade, uma placa cerâmica para aquecimento. E, obviamente, temos também um bico de Bunsen, tá? Característico aqui, um bico de Bunsen simples, convencional. Bom, o que mais que nós temos e que depois vai sair daqui, né? Nós temos aqui no cantinho uma caixa cheia dessas micropipetas. Pipeta Pasteur. Estão vendo? Olha, uma pipeta bem pequenininha, com uma ponta super fininha, super delicado, e a gente vai utilizar isso daqui como um meio para transferência de líquidos, tá? Então eu vou separar algumas pipetas já, vou deixar aqui no meu meio, né, na minha bancada, e vou tirar essa caixa da bancada para que a minha bancada fique limpa e organizada para a gente realizar alguns experimentos aqui, né? Para a gente ver a realização de alguns experimentos. O que mais que eu tenho num laboratório de química analítica convencional, né? Então, o que eu tenho aqui é uma caixinha com indicadores de pH, tá? Então, vejam que nós temos aqui caixinhas com indicadores específicos, nós temos
dois tipos de indicador, né? Nós temos o indicador universal, aquele indicador em fita, que você consegue fazer uma análise do pH que vai lá de 0 a 14, tá? Ele tem essa leitura nessa faixa de 0 a 14, então é por isso que ele se chama indicador universal. Ele cobre todas as faixas do espectro do pH, tá? Então temos aqui disponível também as fitas de papel tornassol, tá? Nós temos o papel tornassol azul e nós temos o papel tornassol vermelho. Cada um deles para indicar se um meio é ácido ou um meio é básico. Então, às vezes, nós temos a necessidade não de dizer exatamente qual é o valor do pH de uma substância, tá? De uma amostra ou de uma etapa da amostra. Nós temos, às vezes, a necessidade de dizer apenas se ela está ácida ou básica, ou se ela precisa ficar ácida ou precisa ficar básica. E a gente controla com essas tirinhas. Vocês já devem ter visto, né? Essas tirinhas vêm aqui num bloco e a gente vai cortando e expondo à amostra essas tirinhas. A vermelha e a azul, obviamente, têm comportamentos distintos em meios ácidos e básicos, tá? Então, temos aí os indicadores de pH e também temos as tetinas, né? Que são essas borrachas, essas pecinhas de silicone que vão servir para realizar a sucção dessas pipetas Pasteur. Tá? Então a gente monta a pipeta com a tetina desse jeito, né? Não colocando esse silicone de sucção até o final, na verdade a gente deixa até mais ou menos nessa região aqui, tá? Para que a gente possa então pipetar as nossas amostras, né? De um tubo para o outro ou de um frasco para o outro. Esse é o nosso instrumento principal de transferência de amostras. Obviamente, especialmente as amostras líquidas nesse caso, né? Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu não preciso ter tudo isso aqui em cima, tá? Então, eu vou montar aqui, né, a micropipeta, a pipeta Pasteur com a tetina e vou montar uns 3 kits desse daqui, tá? Então, vou escolher um becker limpo dos 3 que eu tenho, tá? E vou colocar aqui, olha, 3 kits dessas pipetas aqui para eu utilizar durante o meu experimento. Ah, mas por que 3? Porque isso me ajuda, de alguma forma, a evitar contaminação cruzada. Então, eu vou deixar aqui, ó, 1, 2, vou montar mais um sisteminha, tá? Então, micropipeta, né, pipeta Pasteur, mais a tetina, a borrachinha, o silicone de sucção, é isso que eu preciso. Agora, então, seguindo as boas práticas de laboratório, vou remover a caixa daqui, tá? Vou deixar ela numa outra posição onde ela não me atrapalhe, porque eu preciso do espaço limpo na minha bancada. Vou deixar aqui no cantinho. Sempre que eu precisar de mais materiais, eu posso pegar, mas é importante que eles não fiquem, de fato, aqui direto em cima da bancada, tá? Outra coisa importante que vocês estão vendo, na química analítica, nós vamos precisar de vários reagentes, né? Então, o que nós temos aqui na bancada, que vocês estão vendo na gravação, né? Nós temos aqui um reagentário, tá? Qual que é a função desse reagentário? É de ter várias soluções preparadas, já elaboradas em concentrações específicas, né? Então, nós temos os ácidos, nós temos as bases, nós temos os sais, tá? Nós temos alguns outros reagentes orgânicos, inclusive, que estão dispostos aqui para a utilização durante o protocolo. Bom, esses frascos, eles têm uma numeração, né? Então, eu sei que isso daqui é um nitrato de amônio, 0,5 mol por litro, e ele tem o frasco, ele é um frasco de número 35. Esse reagentário, ele é preparado na sequência, tá? Então, os frascos são organizados de forma crescente, numérica, 1, 2, 3, 4, 5, e eu tenho também atrás de cada reagentário uma tabelinha. E essa tabelinha me diz, de acordo com o número, qual é o reagente e qual é a concentração desse reagente, quais as características de preparo dele, tá? Então, eu sempre que necessário vou utilizar essa tabelinha como consulta para facilitar a localização do reagente no meu reagentário, tá? Então, vou deixar o reagentário aqui no cantinho da minha bancada, tá? Esse reagentário vai me ajudar durante os experimentos, então ele fica sempre próximo, tomando cuidado, obviamente, né, para que ele não caia, que parece na borda, mas ele está bem estável na bancada, ele não vai cair aqui. Então, deixo ele aqui no cantinho, tá? O mais distante possível do meu tubo do meu bico de Bunsen, porque o bico de Bunsen aquece demais
né? A sua região aqui em torno dele aquece demais, e eu não quero que essa temperatura seja transferida para os meus reagentes e possa causar alguma decomposição ou alguma modificação no meu reagentário, tá? Então preciso tomar cuidado com relação a isso. Bom, vamos aos aspectos de organização, né? Por que eu tenho no meu reagentário, por que eu tenho na minha bancada 3 beckers? Qual que é o motivo de ter 3 beckers na bancada? Bom, como eu não vou utilizar essas fitinhas agora, eu vou tirar ela da bancada, vou deixar aqui no cantinho, tá? Para não ocupar espaço. Bom, voltando pro becker, né? Por que eu tenho 3 beckers? Na verdade, eu tenho 3 beckers porque o primeiro passo para se trabalhar em química analítica qualitativa é separar os meios para evitar contaminação. Tá? Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou separar um becker, aquele que for mais riscado, que tiver mais consumido, né, com mais defeitos aqui, e eu vou separar esse becker para o aquecimento das minhas amostras. Então, esse becker vai ser como um suporte para o meu banho-maria. Tá? Vou colocar água aqui dentro. E aí eu pergunto para vocês, água para aquecimento, precisa ser água deionizada ou água destilada? Não precisa, né? Porque a água daqui de dentro não vai entrar em contato com a sua reação química. Então eu vou coletar aqui água de torneira para usar como fonte de aquecimento, tá? Então eu vou pegar na pia água de torneira. Pronto. E aí eu tenho um volume adequado, né? A água não está nem até a boca do becker e também não tem pouca água aqui. É uma quantidade de água suficiente para começar o aquecimento. Bom, esse é o becker que vai para o banho-maria, tá? Se eu sei que eu vou precisar de aquecimento no meu experimento, e aí está a importância da leitura dos protocolos antes de vir ao laboratório, se eu sei que naquele dia, naquela aula, eu preciso aquecer uma amostra, o que eu faço quando eu chego no laboratório e organizo a minha bancada? Antes de começar o experimento, eu coloco a minha água para esquentar, né? Esse é o primeiro passo importante aí, porque a água leva um tempo para esquentar. Como que eu esquento a água? Bico de Bunsen, tá? E essa placa cerâmica de aquecimento. Então, o que eu faço? Vou acender o meu bico de Bunsen, tomando sempre cuidado, né, com os aspectos de abertura do gás. Eu vou verificar aqui se a válvula do bico de Bunsen está fechada. Então, ela está fechada. Vou abrir a válvula geral, que fica na bancada, né, é a válvula amarela, tá? E aqui, com cuidado, vou fechar a janela do bico de Bunsen e vou acender o meu bico de Bunsen. Sempre com muito cuidado, tá? Pronto, não precisa se apavorar, pode fazer com cuidado. Não fique com o rosto próximo do bico de Bunsen assim que você for acender ele, e muito menos abra primeiro a válvula para depois acender o fósforo. Porque às vezes até abrir a caixinha de fósforo, conseguir riscar o fósforo certo e aproximar, você já liberou muito gás aqui em torno, e isso pode causar uma liberação excessiva de energia, né? Uma microexplosão que pode, de alguma forma, te queimar ou causar alguma queimadura séria, aí, né? Um acidente sério. Tá? Bom, vocês estão vendo uma chama amarelada. Essa chama amarelada é devido à combustão incompleta do gás, né? Então, nós temos aí uma série de compostos orgânicos não queimados, né? Essa coloração avermelhada é isso, é fuligem, é resto de carbono. Então, o que eu faço? Eu abro o meu bico de Bunsen um pouco mais e eu controlo a chama abrindo a janela de exaustão aqui embaixo, né? Essa janela, ela vai permitir entrada de oxigênio, né? E vai causar uma mistura do oxigênio do ar com o gás combustível que está passando pelo bico de Bunsen e vai favorecer uma queima completa desse gás. E nesse momento, então, nós temos uma chama azulada aqui na região superior, tá? Essa chama é difícil de ser observada, então precisa tomar muito cuidado, né? Sabendo ou avisando os colegas da bancada
que você está de fato com a chama do bico de Bunsen ligada, para que ninguém, sem querer, coloque a mão aqui em cima, ou se queime, ou se aproxime, ou aproxime o rosto do bico de Bunsen, tá? Então, uma vez ajustado, eu trago aqui o meu sistema, né, a minha cerâmica de aquecimento. Bom, como que eu sei que a chama do bico de Bunsen está boa? Eu consigo ouvir o gás saindo, né? Tem um barulhinho do gás saindo aqui do bico de Bunsen. E aí eu sei que eu posso colocar aqui em cima, antes que a chapa fique muito quente, o meu becker com a água. Bom, por que eu coloco o becker com água antes da cerâmica de aquecimento ficar muito quente? Para evitar choque térmico, né? Então, se eu tenho uma chapa muito quente e eu coloco um becker gelado aqui em cima, a chance do becker estourar por choque térmico é muito grande. Então, eu tenho que tomar esse cuidado para evitar acidentes durante o aquecimento. Tá? E o oposto também é verdade. Uma vez o becker superaquecido com água borbulhando, eu nunca vou tocar nele, obviamente porque ele está quente, e nunca também vou remover ele daqui e colocar na bancada gelada. Porque isso também pode causar a fratura do becker, né, a quebra do becker por choque térmico. Então são pontos importantes que a gente precisa prestar atenção. Aí vocês vão me perguntar, né? Ué, mas sobrou 2 beckers ainda. Por que eu tenho mais 2 beckers? Porque eu, obrigatoriamente, vou rotular um deles como o becker de descarte, e eu vou escrever ele com a minha caneta, tá? Descarte, tá? Deixo escrito no becker descarte, e vou escrever no outro becker, o mais limpinho e o mais organizado, água de lavagem. Essa água de lavagem, ela também vai servir como água para minha reação química. Então, obviamente, que essa água precisa ser água limpa, né? Eu não posso pegar uma água de torneira que está completamente contaminada de outros cátions, de outras impurezas, e usar ela no meu meio reacional, porque ela vai transferir, então, contaminantes para minha amostra. E não é isso que eu quero. Tá? Então eu vou sempre utilizar aqui água deionizada. De onde eu tiro água deionizada? Ou eu posso pegar direto da piceta, né, que é o que eu tenho aqui, ou eu posso encher essa água deionizada com os galões que tem perto da pia. E é isso que eu vou fazer agora, tá? Então antes, deixa eu só pegar um pedacinho de papel. Vou organizar a minha bancada para ter de um lado o becker de descarte, tá? E vou colocar aqui no papel limpo, vou apoiar os meus tubos aqui, né? Na verdade, as minhas micropipetas. E vou encher aqui com água deionizada. Eu vou lavar com água deionizada, né? Vou fazer uma passagem de água deionizada no becker, descartar e aí sim preencher com água deionizada para usar durante o experimento, tá? Pronto. Então, aqui tem a água de lavagem, né, a água limpa e o becker de descarte, tá? Bom, eu tenho que tomar muito cuidado com essa água. Essa água ela não pode ser contaminada de jeito nenhum, porque senão ela vai servir como fonte de contaminação para as minhas amostras, tá? Outra coisa que eu já mostrei para vocês foi a estante com os tubos de ensaio, né? Então, esses tubos de ensaio, eles são tubos de ensaio limpos, tá? E eu vou deixar eles organizados, de forma organizada na minha estante, para realizar os experimentos, os protocolos aqui, com todo o cuidado possível, tá? Então, deixo aqui o meu tubo de ensaio, os meus tubos de ensaio bonitinhos, e vou pensar agora no experimento, tá? Tenho alguns outros pontos, as espátulas são importantes também, né? Mas não vou utilizar necessariamente agora, então elas ficam num cantinho aqui. Tá? Mantenho a minha bancada o mais limpo possível, porque, de novo, em química analítica, qualquer fonte de contaminação é um problema sério para o experimento. Tá? Então, a gente tem que evitar o máximo a contaminação quando a gente trabalha com química analítica, seja ela qualitativa ou quantitativa. Tá? A qualitativa ainda mais, porque qualquer traço de amostra de contaminação pode gerar um falso positivo,
na sua amostra, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso. Esse é o experimento clássico, aqui é uma organização clássica de bancada, tá? De um lado, bonitinho, tubos, as minhas micropipetas, né, as minhas pipetas Pasteur, com o silicone de sucção, um becker de água de lavagem, ou água limpa, e um becker de descarte, tá? Bom, antes de começar qualquer protocolo, eu vou limpar os meus tubos. Esses tubos, essas micropipetas, elas já estão limpas. Mas eu vou limpar ainda assim, porque eu quero garantir que elas estejam mais limpas ou que possam, eventualmente, remover qualquer impureza que tenha caído aqui na organização da bancada, tá? Então, o que eu faço? Eu vou inserir o meu tubo, né? Aqui, olha, eu aperto a tetina, retiro o ar de dentro dela, coloco o meu tubo, a minha micropipeta na água limpa, faço a sucção do líquido, tiro e descarto, tá? Descarto tudo de uma vez aqui no becker de descarte. Faço isso mais uma vez, descarto, mais uma vez, descarto. Pronto. Limpo. Deixo aqui no cantinho. Vou fazer isso com um segundo. 1, 2, 3. Tentem puxar o máximo de líquido possível até a marcação, né? Tem uma marcação aqui, um pescoço na micropipeta, tá? Deixo aqui no cantinho e na terceira, 1, 2, 3. Fiz a lavagem, então não toco a ponta da minha micropipeta no becker de descarte, porque esse becker de descarte ele sempre vai ser uma fonte de contaminação, sempre uma fonte de sujeira. Então evito ao máximo o contato com esse becker, tá? Então tomo cuidado. Essa água, percebam que eu estou colocando a micropipeta, né, a pipeta Pasteur aqui dentro. Eu toco ela no líquido. Então, periodicamente durante o experimento, eu também vou ter que trocar essa água, porque ela não pode ser contaminada, né? Ela não pode acumular contaminação, tá? Eu vou abaixar um pouquinho aqui o bico de Bunsen, porque ele está muito alto, ele já está muito quente aqui a região em torno, né, ao entorno do experimento. Eu tenho que tomar cuidado porque essas regiões aqui próximas, pelo menos os 15 centímetros próximos do bico de Bunsen, ficam extremamente muito quentes. Então não quero esse tipo de ambiente aqui perto, porque pode causar algum acidente ou estragar algum reagente que esteja aqui por perto. Bom, pessoal, então a gente vai dar continuidade aos protocolos aqui, uma vez a bancada organizada e apenas com os instrumentos que vocês precisam para o experimento. O que a gente precisa realizar nesse momento, né? Nós vamos seguir um protocolo interessante aqui, e aí eu peço para que vocês acompanhem pela apostila de laboratório. Nós vamos falar um pouquinho das técnicas, né? As técnicas de análise semimicro. Tá? Nós temos um conjunto de técnicas que vão ser úteis para a realização dos protocolos de quali durante todo o semestre, né? Então, quais são as técnicas que são as mais utilizadas, as mais importantes nesses protocolos? Nós temos aqui, né, um processo de agitação, nós temos um processo de aquecimento, evaporação, precipitação de amostra, tá? Esse é um protocolo muito utilizado. A centrifugação, a remoção do centrifugado, a lavagem do precipitado e a remoção do precipitado. Então a gente vai passar por todos eles agora, tá? Vendo detalhes técnicos de cada protocolo, porque eles vão ser repetidos incansavelmente durante o semestre. Esse é um ponto importante. Quanto melhor você realizar cada uma dessas técnicas, maior é a chance de você conseguir um resultado adequado, um resultado correto, um resultado esperado nos seus experimentos. Cada erro acumulado em cada técnica dessa prejudica bastante o protocolo, porque você acaba causando modificações no meio que não eram esperadas, né? Então, uma agitação errada, um aquecimento feito fora do tempo, né? Uma precipitação mal feita pode gerar a você um resultado ruim ou um resultado errado, que é o que é pior ainda, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado nesses protocolos, tá? Eu vou começar aqui falando sobre agitação.
Mas antes de falar sobre agitação, eu quero mostrar para vocês como que se opera o conjunto de materiais que nós temos aqui na bancada, tá? Então, lembrem-se de que na química analítica qualitativa nós estamos numa faixa de análise chamada de mesoanálise, então nós trabalharemos com gotas de material, né? Gotas de amostra, gotas de reagente. Então, isso vai sempre ser realizado em tubos de ensaio. Eu vou aqui pegar um tubo de ensaio, bonitinho. Tomem cuidado na hora de pegar o tubo de ensaio, evitem encostar na borda do tubo de ensaio para não transferir contaminação para dentro dele, tá? Então, vou suportar o meu tubo de ensaio aqui numa pinça de madeira e garanto aqui, né, que ela está bem presa, que a pinça tem a sua integridade estrutural adequada para que ela não se desmonte e você perca a sua amostra. Então, prendi a minha amostra aqui, né, no tubo de ensaio, o tubo de ensaio na pinça de madeira, e aí eu vou transferir um pouco de amostra para esse tubo, tá? Nesse caso, como nós não temos uma amostra específica, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a água aqui dentro para vocês observarem como que é feito o protocolo, tá? Então, vou pegar a minha água deionizada, como se fosse uma parte da minha amostra, tá? Escolho uma micropipeta, coleto a água e vou colocar, como se fosse pedido num protocolo, 20 gotas dessa amostra, né, nessa água aqui. Então, coletei a amostra, né, com a minha micropipeta e próximo do tubo de ensaio, sem encostar a ponta da micropipeta no tubo de ensaio, né, para não contaminar a sua micropipeta, eu vou posicionar a micropipeta no centro do tubo e vou despejar, né, vou transferir 20 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. (20 gotas exatas. Bom, eu peguei isso daqui, eu jogo esse líquido de volta para a água de lavagem? Nunca, tá? Nunca devolvo para o líquido de origem, porque eu posso gerar uma contaminação sem querer. Então, o que eu faço? Eu descarto o que sobrou na micropipeta, tá? Descarto, jogo tudo fora, e aí eu faço aquela lavagem de novo, tá? Apesar de ter sido água, simplesmente, às vezes não vai ser só água, então eu tenho que tomar cuidado e vou realizar o protocolo sempre, independente do tipo de amostra. Então, descartei, faço a limpeza. 1, 2, 3 vezes, e aí eu posso deixar a minha micropipeta aqui, eu posso deixar ela no cantinho, tá? Minha água está fervendo bastante aqui, eu vou até diminuir um pouquinho mais o bico de Bunsen, porque agora eu só preciso manter a temperatura, né? Pronto, não vou desligar o bico de Bunsen, só vou manter ele ligado. Bom, então tenho aqui, né, 20 gotas de amostra. Percebam que isso aqui é o volume máximo que a gente acaba trabalhando no dia a dia. Tá? Lembrem de novo que a química analítica qualitativa é isso. Então vamos trabalhar com agitação nesse momento, tá? Primeiro aspecto aqui das técnicas de análise, agitação. Então a mistura de duas soluções exige uma agitação, já que a difusão não ocorre rapidamente. Desta forma, todas as soluções devem ser agitadas enquanto os reagentes são adicionados. Então veja aqui que se eu tenho uma amostra e for colocar mais alguma coisa aqui, ou precisar agitar esse sistema, eu posso agitar segurando apenas na pinça de madeira, né? Faço uma agitação simples. Se eu tiver esse controle é mais fácil, faço uma agitação simples. Ou, se o tubo não estiver quente, você pode simplesmente bater com o dedo, né? Dar esses petelecos aqui no tubo e promover a agitação. Posso fazer assim também, tá? Então, esse é o protocolo de agitação. Se você tiver com medo do tubo de ensaio cair da pinça de madeira, se ele não estiver quente, obviamente, você pode retirar o tubo da pinça, segurar com uma mão e promover a agitação. Lembrem que o tubo é sempre virado num sentido oposto ao das pessoas, né? Nem virado para você, nem para o colega que está do lado. Vire para o sentido oposto e faça a agitação de acordo com o que você precisa da sua amostra. Agite bem a sua amostra, tá? A agitação sempre ajuda a promover reações completas, ou auxilia nesse processo, né? Não garante, mas auxilia. Então faça a agitação e retorne o tubo de ensaio para a sua pinça de madeira, tá?
tá? Esse é um ponto importante. Então, fizemos aí a agitação do material, tá? Esse é um dos procedimentos mais utilizados. Agora temos o segundo procedimento. Então, vamos supor que agora a gente precisa fazer o aquecimento. Tá? Então, aquecimento, muitas reações químicas exigem aquecimento, entretanto, não se deve aquecer as soluções em tubos de ensaio pequenos diretamente sobre a chama do bico de Bunsen. Então, vejam que o que nós estamos utilizando aqui, na verdade, é um banho-maria, né? Então, deixa eu deixar a minha apostila aqui no cantinho, para não atrapalhar a gente, né? Então, o que nós temos de aquecimento aqui? Nós temos um bico de Bunsen, uma chapa de cerâmica que vai ajudar a distribuir o calor de uma forma mais uniforme sobre a superfície do becker, e esse becker então vai transferir esse calor para o líquido dentro dele. A água já está fervendo. Vejam que o tempo de preparo da minha bancada e do meu experimento, né, o preparo prévio, já deu tempo para que a água começasse a ferver. Então, o aquecimento, se no meu protocolo está dizendo aqueça a sua solução por 10 minutos em água sobre fervura, né, 100 graus Celsius, eu tenho que garantir que a minha água esteja em ebulição, que eu esteja vendo a liberação dessas bolhas de ar, né, do processo de aquecimento da água, e aí só então eu posso começar o meu aquecimento. Não posso começar o meu aquecimento enquanto a água estiver morna, ainda sob aquecimento, porque aí a temperatura da minha amostra não vai ser a temperatura adequada de acordo com o que se pede no protocolo, tá? Então, sabendo que a minha água já está na temperatura máxima dela, né, próximo dos 100 graus Celsius, se eu for fazer um aquecimento, eu vou posicionar a minha pinça de madeira e vou suportar o tubo de ensaio aqui dentro, tá? Vejam que a altura do tubo de ensaio está presa na pinça de madeira, tal que toda a amostra fique submersa, né, esteja submersa no líquido em aquecimento, na água em aquecimento. Então, esse é um outro ponto fundamental do processo também. Bom, o aquecimento é basicamente isso. Vou contar uma história para vocês, né? Sempre tomem cuidado nesses protocolos, verifiquem se a chama do bico de Bunsen não está muito forte. Porque o que já aconteceu? Como a temperatura sai muito alta, né, dessa borda, dessa região próxima da chama, já aconteceu da pinça de madeira perto desse contato pegar fogo, né? Então isso já aconteceu em laboratório, já aconteceu em aula. Não se preocupem, né, evitem ao máximo esse tipo de situação. E como que a gente evita ela? Uma vez que a água já está em ebulição, você pode abaixar significativamente a saída de gás do bico de Bunsen, né? Você pode deixar uma chama bem menor e aí a sua água vai continuar em ebulição e você vai evitar que a pinça de madeira pegue fogo nas laterais, tá? Outra coisa importante também é que essa pinça também não vai ficar tão quente, aí você consegue segurar nela durante o experimento para continuar o protocolo, tá? Então o protocolo de aquecimento é simples. Todos os aquecimentos durante os nossos protocolos em química analítica qualitativa são feitos dessa forma. Tá? Se eu preciso só aquecer a amostra, simples, dessa forma. Se o protocolo pede aquecimento sob agitação, e aí o que eu posso fazer? Né? Garantindo que a amostra está submersa, né? Pelo menos a região da amostra dentro do tubo está de fato em contato com a água, eu posso agitar aqui vagarosamente, né? Eu posso tomar cuidado sem deixar o becker, o tubo de ensaio bater no becker. Isso aqui é horrível, isso não pode acontecer. Tá? A chance do tubo quebrar e você perder a sua amostra é muito grande. Então, vou agitar sem que o tubo de ensaio entre em contato, fique batendo na parede do becker. Então, essa é um processo de aquecimento sob agitação. Tá? Se isso precisar ser feito durante 10 minutos, aguenta o braço. É cansativo mesmo. Troca com um colega, se você estiver trabalhando em dupla ou em grupo, né? Cronometra, e outro ponto importante, cronometre o tempo, tá? Então, aqui é um ponto fundamental. Se o protocolo pede um aquecimento por 5 minutos, são 5 minutos, não são 6, nem 7, nem 4, nem 4,5, tá? Nem 5,10, nem 5,1, são 5 minutos exatos. Então, sempre que fizer o aquecimento, use um cronômetro, né, no seu celular, ou se você tiver um relógio, ou tiver um cronômetro separado, né, ou até um cronômetro do laboratório, cronometre o seu experimento exatamente de acordo com o que se pede no protocolo, tá? Então, se for sobre agitação, dessa forma, se for paradinho, deixa quietinho ali. Cuidado, tá? Cuidado para não esbarrar,
Pensem no tamanho do problema se você esbarra sem querer e derruba todo esse sistema em cima de alguém. Água fervendo, tubo de ensaio fervendo com uma amostra, que pode ser um ácido, pode ser uma base, pode ser qualquer coisa ali dentro, e todos os outros materiais aqui em cima. Então pode ser um acidente muito sério, pode causar acidentes muito sérios. Então tomem cuidado nessa região, tá? Evitem fazer movimentos rápidos, sempre tomem cuidado com o que você precisa fazer, a sua movimentação aqui em torno da bancada, porque esses são pontos importantes num protocolo para você não se machucar, não machucar ninguém e conseguir ao mesmo tempo realizar o procedimento de forma correta, tá? Bom, nós temos aí aquecimento. Vejam que às vezes vocês não vão trabalhar só com um tubo de ensaio. Então, se eu tiver mais um tubo de ensaio com uma outra amostra, eu posso colocar ela sempre intercalada aqui, tá? Vejam que aqui eu consigo colocar 2 amostras sem problema. Posso até colocar 3 amostras, cabe mais uma aqui do ladinho. Se eu pegar mais uma pinça metálica, dá para posicionar aqui sem problema nenhum. Tá? Intercalo aqui no meu becker e consigo fazer o aquecimento adequado desse material. Tá? Bom, esse é o protocolo de aquecimento e o protocolo de evaporação segue a mesma lógica. A evaporação também é feita desse jeito aqui, ó, bonitinho, sob banho-maria. A gente nunca vai levar o tubo de ensaio direto para a amostra, para a chama do bico de Bunsen. Tá? Às vezes, existem alguns protocolos que dizem, bom, você pode transferir a sua amostra para um cadinho de porcelana e aí sim colocar o cadinho em contato com a chama e causar ou promover a evaporação do sistema. Bom, em nenhum protocolo daqueles que nós vamos realizar nesse semestre precisa desse tipo de prática. Nós não vamos fazer evaporações em cadinho direto. Nós vamos sempre fazer, se necessário, em tubos de ensaio. Tá? Então, esse sistema para aquecimento e para evaporação é mais do que suficiente. A gente não precisa se preocupar com isso. Bom, nós temos aqui um próximo protocolo, que é o protocolo de precipitação. Tá? O protocolo de precipitação, eu vou realizar ele com uma amostra, uma reação real. Tá? Então, para fazer esse procedimento, eu vou retirar esses sistemas que estão aqui. Tá? Bom, o tubo de ensaio está limpinho, vou retornar ele para a minha estante, porque eu não utilizei. Esse com água, eu vou deixar ele aqui na estante, ainda com água. Se eventualmente eu precisar dessa água quente, ela já está preparada aqui. Tá? Bom, agora a gente vai para elaboração de um protocolo de precipitação. Tá? Então, o que eu posso utilizar de reagente para causar uma precipitação? Eu vou escolher o nitrato de prata, tá? O reagente nitrato de prata. Se eu não souber onde ele está, eu vou olhar aqui na minha ficha, tá? Lembrem da ficha, essa é uma ficha importante, tá? Lembrem da ficha. Vou procurar aqui nitrato de prata. Nitrato de prata é o reagente de número 50. Então se eu sei que é 50, eu não vou procurar nas fileiras de cima, né? Porque se está numa ordem sequencial crescente, provavelmente vai estar nas fileiras de baixo. Eu vou procurar aqui nitrato de prata, reagente número 50, tá? Numerado aqui de acordo com a nomenclatura do laboratório. E vou procurar um outro reagente que possa precipitar isso, que vai ser o ácido clorídrico, tá? Então, vou utilizar aqui o ácido clorídrico 3 molar mesmo. O ácido clorídrico 3 molar é o reagente de número 4, tá? Então, guardo a minha fichinha aqui atrás. Procuro o reagente de número 4, ácido clorídrico 3 molar, né? 3 mol por litro. Bom, separei os meus reagentes, tá aqui no cantinho. São os 2 que eu preciso para causar uma reação de precipitação, tá? Então, o que eu faço? Vou selecionar um tubo de ensaio limpo, tá? Suporto ele na pinça de madeira e vou acrescentar aqui o primeiro reagente, que vai ser o nitrato de prata. Bom, vejam que o nitrato de prata é um reagente que já está aqui no reagentário. Antes de abrir o reagente, né, a bisnaga de reagente, eu vou fazer uma agitação mecânica, né? Não precisa agitar igual um pandeiro de escola de samba, né? Uma agitação, verte algumas vezes para garantir a mistura ali dentro, né? Para garantir uma homogeneidade no seu material, no seu reagente. Em todos os casos, façam isso. Bom, aí eu preciso abrir, né? Então devolvo aqui o meu tubo de ensaio para o suporte.
Vou abrir a bisnaga com o reagente. Eu preciso tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Porque eu não posso ter contaminação. Vejam que as tampas são branquinhas. Então eu posso, sem querer, trocar essas tampas e ter um sério problema no meu reagentário depois. Então vou abrir aqui o do nitrato de prata. Todo o cuidado com as mãos, né? Vocês sabem que nitrato de prata é um reagente que causa uma oxidação da prata na superfície da sua pele e depois, com o tempo, a sua pele fica manchada, ela fica enegrecida, escura, e aí depois é claro que isso sai. Então, cuidado para que o nitrato de prata não caia na sua mão, na sua pele, tá? Então, vou abrir aqui a bisnaga cuidadosamente e vou, com a tampa virada para cima, posicionar sobre a minha bancada, tá? Tomando cuidado para que a tampa não fique, não toque a região central e interna dela, não toque na bancada. Então vou deixar a tampa de lado aqui, ó, vejam como ela está, tá? Virada para cima. E vou agora transferir 10 gotas do nitrato de prata para dentro do tubo de ensaio. Essa transferência, ela precisa ser feita com muito cuidado, tá? Primeiro, porque eu não posso, em hipótese alguma, tocar a ponta do meu reagente, né, do meu tubo de reagente, na parede do tubo de ensaio. Então eu vou fazer isso com uma distância, tá? Uma distância e vou contabilizar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho. Não caiu na minha mão, não caiu na parede do tubo, transferi 10 gotas. O que eu faço agora? Trago o tubo aqui de volta, tá? Para minha estante e fecho a minha bisnaga de reagente, do primeiro reagente, que é o nitrato de prata. Fechei, aí eu posso ou deixar aqui no cantinho, se eu for precisar de novo, ou eu devolvo para o reagentário, tá? Devolvo para o reagentário, agora eu pego o próximo reagente, também, né, faço a agitação mecânica dele, abro, coloco a tampa da bisnaga voltada para cima na bancada, tá? E aí eu vou transferir 10 gotas desse ácido clorídrico para a minha amostra. De novo, evitando ao máximo que a ponta da minha bisnaga toque na parede do tubo, tá? Então, vamos lá. Viro de uma vez e começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Devolvo a minha amostra para cá, fecho o meu tubo com o reagente e devolvo esse reagente para o reagentário ou deixo ele reservado num cantinho se eu for precisar dele em breve, tá? Então, vejam que aqui já formou um sistema branco, né? Deixa eu trazer aqui para mais próximo. Já formou um sistema branquinho, ó. Por quê? Porque já tem um precipitado aqui dentro, e aí vocês obviamente vão procurar que precipitado é esse que formou aqui, né? A gente vai conversar bastante sobre ele logo no começo da química analítica qualitativa. Bom, formei um precipitado. Lembra que na fase de agitação, sempre que eu colocar 2 reagentes em contato, eu tenho que agitar a minha amostra? Sempre, né? Então o que eu faço? Depois que eu montei o meu sistema, agito para garantir que todo o reagente A entre em contato com o reagente B, tá? Agito, agito. Muito bem, agora eu tenho uma agitação completa. Bom, se eu precisar fazer um aquecimento dessa amostra por alguns minutos, vocês já sabem, vou trazer ela para o meu becker, garantir que a minha amostra esteja de fato em contato com o líquido em aquecimento, né? E vou cronometrar exatamente os 5, 10 minutos ou o tempo que for necessário, de acordo com o protocolo pedido, tá? Então aí nós temos um sistema em aquecimento, nós passamos pela precipitação, tá? A precipitação é um ponto fundamental. E aí a gente vai para a próxima etapa, né? A próxima técnica, que seria a técnica de centrifugação. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Depois do tempo corrido, eu vou usar uma técnica para ajudar a separar aquilo que é líquido daquilo que é sólido, né? Então, vejam que se eu realizei uma reação de precipitação, é porque, de alguma forma, eu quero o precipitado, né? Então, como que eu tiro o sólido, o precipitado, de um sistema que está com um líquido dentro? Eu poderia filtrar?
Poderia, mas a quantidade é tão pequenininha que eu perderia muita amostra em filtragem. Então tem uma outra técnica simples que é a centrifugação, tá? A centrifugação ela é feita utilizando, obviamente, uma centrífuga, um equipamento eletrônico, um equipamento elétrico do laboratório, uma centrífuga, e a gente vai para ela agora para conhecer as etapas de controle dessa centrífuga, tá? Então a gente vai para lá agora. Bom, então, pessoal, nós estamos aqui, né, perto da centrífuga, já vou comentar sobre ela. Temos aqui a nossa amostra, né, a amostra que passou por aquecimento, agitação e aquecimento, e agora eu preciso separar o sólido do líquido, né? Então, vou utilizar a centrífuga, tá? Vou comentar algumas coisas importantes aqui, tá? O equipamento centrífuga, ela já geralmente vai estar ligada no laboratório. Se ela não estiver ligada, ou chama o professor, ou verifica, né, qual que é a voltagem, antes de colocar na tomada. Essa centrífuga é 220, então ela está na tomada vermelha, porque a tomada vermelha é de fato 220. Ela, uma vez ligada na tomada, não significa que ela está pronta para funcionamento, tá? Então tem que tomar alguns cuidados importantes aqui, que é ligar inicialmente o registro de... o botão, né, de power, né, de energia dela, tá? Então, esse botãozinho verde ligado e o meu controle de velocidade no desliga, a minha centrífuga está parada, né? Ela já está recebendo energia elétrica, mas ela está parada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir a centrífuga, tá? E agora é o seguinte, eu vou centrifugar uma única amostra, eu não posso simplesmente tirar essa amostra, né, daqui da minha pinça de madeira, deixa eu deixar ela aqui no cantinho, né? Minha pinça de madeira, e colocar só a minha amostra dentro da centrífuga e ligar a centrífuga. Porque a centrífuga trabalha com balanceamento, né? Ela trabalha com força centrífuga e força centrípeta. A força centrífuga, se ela estiver tendendo com uma massa para um único lado, essa centrífuga vai ficar desbalanceada. E aí a gente pode ter sérios problemas, a gente pode ter acidentes muito sérios com relação a isso, né? Então, sempre que for trabalhar com centrífuga, você precisa garantir o balanceamento das massas, tá? Então, pensem aí a centrífuga como um eixo com um X, né? E se você coloca uma massa num ponto, você precisa colocar uma outra massa igual ou semelhante num ponto diametralmente oposto. Então, passando pelo centro da centrífuga, do outro lado, você tem que colocar alguma outra coisa que tenha a mesma massa da sua amostra. Então, na verdade, a gente vai trabalhar da seguinte forma, né? Então, se eu tiver um tubo de ensaio com a minha amostra, eu vou pegar, se for só eu trabalhando com a centrífuga, eu vou pegar um tubo de ensaio limpo, vou colocar lado a lado e vou preencher esse tubo de ensaio limpo com água na mesma altura, né, até o mesmo volume da minha amostra, do tubo da minha amostra. E aí sim eu vou trazer esse sistema para a centrífuga. Vou posicionar em posições diametralmente opostas, tá? Vou lembrar aqui qual que é a posição da minha amostra. Minha amostra está na posição 4 da centrífuga, tá? Fecho então a tampa do equipamento, sempre fecho a tampa do equipamento, e aí eu posso ligar a centrífuga vagarosamente, tá? Eu não vou virar o botão de uma vez. Eu vou ativar a centrífuga e vou subir a rotação bem devagar. Subo a rotação, vou sentindo, né? Vou ouvindo o barulho da centrífuga, acompanhando, vendo se ela está de fato aumentando a sua rotação em função do tempo, né, progressivamente, e continuo aumentando o botão aqui, né? Até que eu possa chegar na velocidade máxima dela, tá? Então, velocidade máxima, ela vai subir aos poucos, e aí você percebe que quando ela atinge a velocidade máxima, o ruído dela é constante. A partir desse ponto, você cronometra o tempo de centrifugação. 1 minuto de centrifugação é o suficiente para você separar bem a amostra no estado sólido, né, mesmo com tamanhos de partículas pequenos, né, o precipitado com tamanhos de partículas menores, 1 minuto de rotação é o suficiente. Então, a partir do momento que a centrífuga chegou na velocidade máxima, aí sim você pega o seu cronômetro e cronometra 1 minuto, tá? Então, aguardo aqui o tempo necessário para a centrifugação. 1 minuto é o tempo suficiente. Deu 1 minuto, eu paro o cronômetro e desligo a centrífuga. Na verdade, eu reduzo a velocidade dela
até a posição desligar, tá? Não preciso desligar no botão verde. Então, desligo a centrífuga. Essa centrífuga, diferente das mais velhas, ela tem um freio, né? Ela rotaciona, ela aplica um campo na bobina oposto, né? De corrente oposta, e aí eu consigo parar de forma mais rápida a minha centrífuga, tá? Então, vou aplicando freio aos poucos aqui. E aí, quando que eu sei que ela parou? Quando eu não ouço mais nada, a tampa tem um buraquinho, né? Quando ela não estiver mais fazendo barulho, eu posso vir aqui, olhar no buraquinho, e dentro eu consigo ver no eixo da centrífuga o parafuso que segura o eixo. Então, se ele estiver ainda em movimento, eu posso apertar aqui, né? Pronto, aplicar o freio mais algumas vezes. Quando eu enxergar o parafuso lá dentro parado, completamente parado, aí eu posso abrir a tampa da centrífuga e então eu tenho contato aqui com a minha amostra, né? Vou retirar tanto o tubo com a água, o contrapeso, tá? O meu balanceamento, quanto a minha amostra. Veja que a centrifugação foi utilizada para separar o sólido do líquido, certo? Então não vai adiantar nada se eu tirar a minha amostra daqui chacoalhando ela, né? Esse aqui é o tubo só com água. Não adianta eu tirar a amostra de lá fazendo isso aqui, porque eu vou misturar de novo, eu vou perder a amostra. Então eu tiro devagar o tubo, tá? Tiro com cuidado o tubo daqui, com a minha amostra, e volto essa amostra lá para minha bancada para dar continuidade então aos experimentos, né, com os protocolos necessários. Então essa é mais uma técnica de semi-microanálise, uma técnica importante, vocês vão ver ela sendo aplicada várias vezes em laboratório, tá? Esse é o jeito correto de utilizar a centrífuga. Volto para a bancada agora para dar continuidade aos experimentos. Então, vamos lá. Bom, então, pessoal, voltamos aqui, né, para a nossa bancada, sempre com muito cuidado, né, para que a gente não esbarre em nenhum material, para que não derrube nada. A gente vai observar agora o material aqui, né, o nosso tubo de ensaio com um material separado. Então, nós vamos ter aqui, né, a fase líquida, o centrifugado, que a gente chama, tá, e o resíduo desse material. Então, nós temos o centrifugado e o resíduo. O resíduo é, obviamente, a parte sólida, precipitada, né, coletada no fundo do tubo de ensaio pela ação da força centrífuga aqui, aplicada pela centrífuga, né, pelo nosso equipamento. Então, nós temos aqui a nossa amostra já separada ali no meio, tá? E agora a gente vai para um próximo protocolo. Antes disso, eu tenho um comentário importante a ser feito. Se nos nossos protocolos nós não tivermos mais a necessidade de realizar um aquecimento, por exemplo, não faz sentido eu manter o bico de Bunsen aceso e nem a água aqui fervendo, certo? Então vejam, acompanhem o protocolo de vocês. Bom, se eu não preciso mais realizar aquecimento neste dia, nessa aula, o que eu faço? Eu vou lá e fecho o meu bico de Bunsen, tá? Vou parar aqui esse aquecimento. Fecho o registro do bico de Bunsen direitinho, tá? Obviamente, tomo cuidado para não encostar nenhuma parte metálica, porque todo o sistema vai estar muito quente, tá? E agora, por último, vou ali e fecho o registro geral. O registro geral da bancada, tá? Então, para garantir aí que a gente tenha segurança no nosso sistema de gases, tá? Então, parei direitinho, vou tomar cuidado com o nosso experimento aqui para não esbarrar nele, tá? Porque a água, obviamente, está fervendo, o sistema está todo quente. Não vou tocar em nenhuma parte nesse momento, deixo o sistema em repouso ali por enquanto, tá? Bom, vou dar continuidade aqui então. Qual que é o nosso próximo protocolo? Nossa próxima técnica importante é a remoção do centrifugado. Então veja que o centrifugado aqui é a fase líquida, tá? A gente vai chamar de C. Fase líquida, C de centrifugado. Como que eu removo ele daqui? Né? Uma vez que ele já está separado, a fase líquida está na fase superior e a fase sólida está na fase inferior, eu posso remover esse centrifugado usando uma micropipeta, que é uma técnica simples nesse caso, tá? Então, vou utilizar essa abordagem de remoção de centrifugado, que vai ser usando um tubo de ensaio limpo, né, para remoção. Eu vou segurar esses dois tubos com a minha mão. Então, eu vou tirar aqui, né, da pinça, tiro o tubo da pinça, seguro
o tubo, os dois tubos numa única mão, o tubo com a amostra e o seu tubo limpo na outra mão, e vou utilizar uma micropipeta limpa, tá? Então, já fiz a limpeza dela lá no começo, lembra disso? Removo o excesso de água. E aí eu vou remover, eu vou tirar o líquido daqui do tubo de ensaio. Então, eu vou apertar a minha micropipeta, né, apertar aqui o silicone, tiro o ar de dentro dele, faço a imersão dessa micropipeta até que a ponta dela encoste na fase líquida. Não é para encostar no sólido, é só para encostar na superfície da fase líquida. E vou vagarosamente puxando o líquido, tá? Soltando aqui o silicone. E aí, consequentemente, por pressão, né, pelo vácuo criado aqui dentro, ele vai puxando e extraindo o centrifugado. Então, vou fazer isso com cuidado, tá? Então, encosto aqui, encosto a ponta da micropipeta no líquido e puxo esse líquido até que sobre no tubo de ensaio apenas a fase sólida, tá? Não pode vir sólido para a pipeta. Tá? Então tem que tomar cuidado, tem que treinar isso várias vezes. Uma vez treinado, você consegue fazer de primeira. Tá? Puxei a fase líquida, coloco a micropipeta aqui no outro tubo limpo e solto, né, aperto de volta, para que o líquido, a fase centrifugada, fique no tubo novo. Tá? Bom, o que eu faço com essa pipeta agora contaminada? Né? Eu vou lavar ela. Então, descarto o resto aqui no descarte e lembra que eu faço a lavagem 3 vezes. Então, aperto a tetina, né? Aperto aqui o silicone, puxo uma, solto. 2, solto. 3, solto. Fiz a limpeza, devolvo a minha micropipeta para a bancada e agora eu fiz a separação. Em um tubo de ensaio eu só tenho o sólido e em outro tubo de ensaio eu só tenho a fase líquida. E eu fiz uma separação tranquila, e isso a gente vai fazer várias vezes em laboratório, tá? Então, lembrem aqui, né? Fiz a separação, agora o que eu faço? Eu tenho que saber o que tem ali dentro. Então eu vou utilizar a minha caneta marca vidro e vou marcar aqui, né? Esse é o meu primeiro resíduo, então eu vou chamar de R1, ou de acordo com a nomenclatura que estiver no protocolo, tá? Então, chamei de R1, coloco aqui na minha estante. Esse daqui é o meu primeiro centrifugado, vou chamar de C1, de acordo com o que está no protocolo também. Deixo registrado para que eu não me perca, né? Conforme eu vou utilizando os tubos de ensaio, eu não misture esses tubos de ensaio durante o experimento, tá? Então, esse é o protocolo de remoção de centrifugado, tá ok? Nós vamos falar também do protocolo de lavagem do precipitado. Então, uma vez que eu tenho o meu precipitado lavado, ou meu precipitado separado, né, a fase sólida separada, vamos supor que eu queira lavar ele com algum líquido, com alguma fase líquida. Eu posso lavar ele ou com água, ou com o solvente da reação química, ou com, com algum outro reagente específico que esteja no protocolo, tá? Nesse caso, como o subproduto já é, né, a fase aquosa, a água, então eu vou lavar com água deionizada esse material, tá? Como que eu faço o protocolo, como que eu realizo o protocolo de lavagem? Então veja que eu vou segurar na mesma mão o tubo, né, C1 agora, com o centrifugado 1, e o tubo R1 e vou lavar o R1, vou lavar o meu resíduo, o meu precipitado, vou lavar com água. Por que serve essa lavagem? Ela serve para extrair, para remover essa fase líquida que pode estar absorvida nas superfícies das partículas desse precipitado. Tá? Então eu vou pegar uma pipeta, né, uma micropipeta de água limpa, vou coletar a água limpa aqui do meu becker de água e vou acrescentar o número de gotas que estiver pedindo no protocolo. Tá? Nesse caso a gente vai acrescentar 10 gotas. Então eu vou trazer aqui e vou acrescentar ao sólido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, acrescentei 10 gotas, sobrou água na pipeta. Jogo para a água limpa? Nunca, tá? Então descarto essa água, faço a lavagem. 1, 2, 3. Pronto. Fiz a lavagem, deixo aqui no cantinho. Agora eu tenho água junto com o estado sólido, né, com o precipitado. Para que a lavagem seja efetiva, o que eu faço? Eu
agito esse sistema de água com sólido, tá? Faço a agitação constante aqui, dando esses piparotes, né? Procurem essa palavra no dicionário, piparotes. Dando esses piparotes no tubo, tá? E uma vez lavado, uma vez que a água envolveu todo o meu sólido, aí eu vou fazer a separação, né? Vou tirar essa água de lavagem e unir essa água de lavagem ao meu centrifugado. Uma vez que, na verdade, o que eu tenho no líquido aqui é exatamente o mesmo do líquido que já foi separado anteriormente, né? Então eu pego uma micropipeta, né, que eu já utilizei antes, inclino o meu sistema para dar uma área melhor para eu conseguir retirar o líquido, tá? Aperto, tiro o ar de dentro do silicone, encosto a ponta da micropipeta no líquido e removo e faço a sucção somente do líquido. Não pode vir nenhum sólido para cá, para a fase líquida, tá? Então, aí venho, coloco no outro tubo com o líquido anterior, descarto e já faço a lavagem da micropipeta, né? 1, 2, 3, e é isso. Devolvo para cá. Pronto. Isso é um protocolo de lavagem, tá? Então, agora eu fiz a lavagem do meu precipitado, devolvo aqui o sistema. Esse é o 7º protocolo ali da apostila, né? Lavagem do precipitado. Tudo bem? Nós estamos aí já basicamente no final, tá? Nós temos um último protocolo que seria a remoção do precipitado. Nós dificilmente trabalhamos com remoção de precipitado, uma vez que ele já fica sozinho no tubo de ensaio, eu não preciso remover ele daqui, né? Então, esse último protocolo, ele existe, mas não é tão utilizado assim. Eu vou fazer a leitura do protocolo para vocês verem qual que é a definição dele, né? Então, essa remoção de precipitado é o seguinte: ocasionalmente é necessário subdividir um precipitado e transferi-lo para outros recipientes. Então vamos supor que eu queira pegar metade só desse precipitado, né? E colocar num outro tubo. Então o tubo de ensaio onde se encontra o precipitado pode ser aquecido brandamente para remover o máximo de precipitado, tá? Usar então uma microespátula e remover o restante. Pode-se ainda adicionar água destilada, agitar a fim de formar uma suspensão, se o precipitado permitir esse tipo de situação, né, de formação de suspensão, e assim você pode dividir o líquido com essa suspensão, né, divide o volume em 2 e aí você faz depois a separação por centrifugação. Então eu posso usar uma microespátula, né, uma espátula pequenininha, não essa, porque essa nem entra no tubo de ensaio, né, são espátulas menores, ou eu posso simplesmente colocar mais água aqui, agitar o sistema e separar o volume dessa suspensão, tá? Mas como eu disse, esse é um protocolo que a gente quase não usa nos experimentos, tá? É muito difícil, na verdade a gente não usa nos experimentos dessa disciplina, então é só importante que vocês conheçam o protocolo, mas nós não faremos utilização dele, nós não utilizaremos ele em nenhum momento direto aqui, tá? Então, pelo menos com espátulas, né? A gente não utiliza ele com espátulas. Bom, pessoal, eu acho que esse foram os conteúdos mais importantes da aula de hoje, né? Revisitem esses conteúdos de protocolos, essas técnicas de separação ou essas técnicas de semi-microanálise, tá? Porque elas vão fazer toda a diferença em qualquer protocolo que vocês precisarem realizar em laboratório. Então, todos esses protocolos, todas essas técnicas são fundamentais, elas são o suporte, elas são o meio para que vocês realizem um bom protocolo quando, de fato, começarmos a trabalhar com separação e identificação dos cátions dos grupos de 1 a 5, respeitando a marcha analítica em química analítica qualitativa, tá? Bom, se ficar alguma dúvida, espero que vocês possam sanar essas dúvidas buscando as referências nos livros, tá? Consultem referências na internet e sempre deixem as suas perguntas. Essas perguntas são importantes para que vocês não deem continuidade ao curso com dúvidas acumuladas. Não acumulem dúvidas no percurso do curso, tá? Bom, é isso. Depois que a gente termina o experimento, nós vamos agora para o último protocolo, que é o protocolo de organização e limpeza,
Tá? Então vejam que o que nós temos na bancada é um conjunto de materiais. Vocês nunca devem deixar a bancada desse jeito. Tá? Vocês sempre vão sair do laboratório, sempre que nós terminarmos um experimento, nós devemos sair do laboratório com a bancada limpa. Então, coisas importantes como temos aqui, né, tubos de ensaio com amostras, no nosso caso é a água e alguma reação. O que eu faço com esses tubos de ensaio com amostra? Eu vou descartar essa amostra onde? Lá no meu becker de descarte. Lembra que esse becker vai ser importante para a gente, né? Então eu posso pegar aqui, olha, água destilada, tá? Preencho com água destilada dentro dos tubos e descarto esse material dentro do becker de descarte, tá? Devolvo esse tubo para a estante, descarto os outros tubos, né, o líquido ou o material, o produto dentro dos outros tubos, descarto tudo dentro do becker de descarte. Esse líquido aqui de lavagem também descarto no becker de descarte, porque ele pode ter contaminação, lembra disso? Tá? Então descarto no becker de descarte. E o que eu faço com esse becker de descarte? Eu vou colocar esse líquido sempre dentro dessas cubas. Nós vamos ter cubas, nós sempre temos cubas de descarte dentro da capela, tá? Então essas cubas servem exatamente para isso, para que todos os alunos descartem o seu material de reação dentro da cuba, sempre, porque esse material depois, né, esse líquido, esse descarte, vai ser separado, envasado e tratado ou descartado, incinerado de acordo com os protocolos da universidade, tá? Nós nunca devemos jogar isso na pia, nós nunca devemos liberar esses materiais para o meio ambiente, porque eles podem ser tóxicos, podem ser contaminantes importantes. Então sempre vai para o descarte. Bom, uma vez feito isso, eu vou pegar toda a minha vidraria e vou levar até a bandeja. Nós vamos ter bandejas brancas que ficam perto da pia. E nós vamos colocar esse material de vidro dentro da bandeja, tá? Então colocaremos dentro da bandeja. Não vou mostrar para vocês, porque a pia está aqui do outro lado, tá? Esse material, né, esse becker com água fervendo, ele fica aqui. Você não vai tocar, mexer nele, porque pode ser que esteja quente, não dê tempo de movimentar. Então, só esse sistema permanece na bancada, tá? E esses daqui, essas micropipetas, que são muito frágeis e são perigosas, né? Porque elas têm uma ponta muito fininha. Então, quando você estiver trabalhando com essas micropipetas, o ideal é que você tenha um outro becker que sempre vai existir, né? É um becker que vai estar perto da pia. Esse becker vai ter água e um pouco de detergente. Então esse becker vai estar na pia, tá? Um becker com água e detergente. Todo mundo vai pegar as micropipetas, né? E vai depositar cuidadosamente dentro desse becker. E aí depois a gente vai proceder com a limpeza, né? Os técnicos vão proceder com a limpeza desse material, também respeitando a segurança para não se furarem, né? Para não se machucarem, não se cortarem e tudo mais. Então esse é um protocolo importante também dentro do laboratório de quali, tá? Os tubos de ensaio usados vão também para a bandeja perto da pia. Os tubos não utilizados permanecem aqui na bancada, tá? Espátula, se a espátula for utilizada, pia, tá? Bandeja dentro da pia. E por último, as tetinas de sucção, elas voltam para a bandeja delas, tá? E o reagentário não continua aqui em cima. O reagentário a gente guarda, tá? Geralmente ele fica num lugar específico. No nosso caso, ele fica exatamente embaixo da bancada, tá? E é isso, ele vai ficar aqui no cantinho. Nós vamos guardar esse material e a bancada limpa e organizada, tá? Tudo que você colocou aqui descarta, papel joga no lixo. Bancada limpa, organizada. E aí, então, a gente, de fato, encerra o nosso protocolo, o nosso experimento por hoje, tá? Bom, espero que vocês tirem depois as dúvidas. Daremos continuidade a essa aula gravada
lá para o próximo capítulo, né, que seria o capítulo 2, já entrando nos grupos da Química Analítica Qualitativa. Lembrem, Química Analítica Qualitativa, a analítica depende de cuidado, depende de observação, depende do zelo do seu ambiente de trabalho, tá? Para evitar erros em protocolo. Qualquer erro, mesmo que pareça pequeno, pode gerar um resultado errado, pode gerar um resultado falso positivo ou falso negativo, pode contaminar as suas amostras, pode contaminar os seus reagentes e você perder todo esse experimento, todo esse protocolo. Então, vejam que a observação é um ponto importante, tá? O químico analítico, ele faz as coisas sempre tomando cuidado, sempre consciente de cada etapa do que ele está realizando, tá? E anota tudo que for necessário e registra e marca nos tubos, nomeia, rotula os tubos direitinho, para que os seus experimentos sejam sempre feitos e não precisem ser refeitos, né? Então, se ele for feito uma primeira vez muito bem feito, ele não vai precisar ser refeito, tá? Então, esse é um ponto importante. Sempre trabalhem com cuidado em laboratório e aqueles que, de fato, pretendem seguir a área de analítica, trabalhem como um analítico, com cuidado, com atenção, com zelo, sem precipitações, né? sem movimentos bruscos, sem pular etapas, sem querer modificar protocolo, achando que vai dar certo, seguindo estritamente, rigorosamente os protocolos já estabelecidos, que são protocolos antigos e que sempre funcionam, sempre dão certo, tá? Bom, terminamos por aqui, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!